pelo YouTube falando sobre o presidente Lula, porque ele foi informado na noite de quarta sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para que um dos inquéritos contra o seu filho, o Lulinha, seja enviado à Justiça de primeira instância. A informação foi repassada pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é quem defende Lulinha, durante uma reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro também contou com a participação do ex-ministro Fernando Haddad, do PT. Marco Aurélio confirmou a conversa e afirmou que explicou a Lula que o pedido da PGR não causava surpresa e representava, segundo ele, o caminho natural para o caso. O advogado argumentou que não há autoridade com foro privilegiado, dinheiro público ou ato de ofício envolvidos na investigação. O pedido da Procuradoria só se tornou público na manhã seguinte, na quinta-feira, depois de ser divulgado pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O conteúdo completo da manifestação da PGR ao Supremo permanece sob sigilo. O inquérito está sob análise do ministro André Mendonça e investiga uma possível atuação de tráfico de influência de Lulinha dentro do governo. A apuração teve origem em um desdobramento do inquérito da chamada farra do INSS. Na avaliação de Marco Aurélio, Lulinha seria alvo de uma investigação que, caso envolvesse outra pessoa, já teria sido arquivada. O advogado afirmou que o filho do presidente carrega o peso do sobrenome Lula. Segundo Marco Aurélio, a reunião no Alvorada também tratou das eleições para o governo de São Paulo. Ele é um dos coordenadores da campanha de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Assunto para eu falar com o Felipe, a gente já trouxe esse assunto aqui ontem, mas dificilmente esse assunto deve sair do Supremo Tribunal Federal, das mãos do ministro André Mendonça e seguir para a Justiça de primeira instância. A gente debateu isso aqui ontem, né, Felipe? Originalmente, se a gente for falar da Justiça mesmo, a tendência é que sim, o caso fosse para a primeira instância, mas a gente está no Brasil, né? Então, o caso está nas mãos do André Mendonça e aí eles usam subterfúgios, a gente já viu isso em outros casos, subterfúgios para manter casos que deveriam estar na primeira instância pelo Supremo Tribunal Federal. Se continuar no Supremo Tribunal Federal, a tendência é que seja julgado no pleno da segunda turma e isso pode dificultar a vida do Lulinha e do presidente Lula. Então, talvez, de fato, seja melhor que vá para a primeira instância. Melhor para quem, né? Melhor para o Lulinha. Não, exatamente. Eu não sei qual que é o benefício, bem sincero, na situação atual do Lulinha, né, do caso para a primeira instância ou ser mantido no Supremo Tribunal Federal. Mas é bom lembrar, Neira, que poucas pessoas recordam o caso do Lulinha estar no Supremo Tribunal Federal com o André Mendonça, né, porque na troca de mensagens da Roberta Luxinger com algumas autoridades, né, tinham pessoas que foram privilegiadas. Inclusive, ela fez menção a deputados federais e a senadores que estariam, né, sob a tua órbita de influência. Né? Então, não é tão problemático assim esse inquérito do Lulinha estar no Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe, né, que quando tem uma pessoa com foro privilegiado, né, o foro privilegiado puxa as outras competências. Então, não é tão anormal assim o processo estar no Supremo Tribunal Federal. Claro, né, que pelas regras de competência, né, se não tem ninguém diretamente envolvido, né, não só mencionado que tenha foro privilegiado, a regra é que o processo tenha que ir para a primeira instância. Mas tem uma questão também, né, que é importante destacar, que a ideia do foro privilegiado, ela funciona, né, a ideia por trás é exatamente pela falta, né, de influência, né, dos deputados federais e senadores que têm foro privilegiado na investigação. Se for para a primeira instância, né, os deputados e senadores têm uma ingerência muito maior com o juiz e com o delegado da Polícia Federal do que o caso no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a razão pela qual o processo, o inquérito, né, deve estar com o André Mendonça e deve estar no Supremo Tribunal Federal também. Né? Mas eu creio que, tanto na primeira instância quanto no Supremo Tribunal Federal, é muito ruim, né, para o Lula e para o Lulinha estar sendo investigado e ter alguns questionamentos, né, em volta deles. Mudando de assunto, a Procuradoria-Geral da República afirmou que a Polícia Federal não apontou a conclusão de nenhum negócio entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes e o careca do INSS e o poder público, apesar do lobby da empresária Roberta Luxinger e de Lulinha.
A afirmação consta em uma manifestação enviada pela PGR ao gabinete do ministro do STF, André Mendonça, no início de agosto, para pedir que o inquérito que apura o suposto crime de tráfico de influência de Lulinha e da Luxinger seja remetido para a Justiça de primeira instância. Segundo a investigação, os dois teriam atuado na interlocução com autoridades que poderiam facilitar os interesses comerciais do empresário. Segundo a representação da PGR, Marcola poderia oferecer apoio para a consecução dos objetivos do grupo, inclusive junto ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, o Berger Barbosa, que a PF aponta como possível facilitador dos interesses do empresário no mercado de canabidiol. Outro argumento utilizado pelo vice-PGR é de que os fatos não têm conexão com a operação sem desconto, investigação que deu origem aos dados extraídos do celular da Roberta. Na avaliação da PGR, os fatos envolvendo Careca do INSS, Roberta e Lulinha não possuem relação lógica, casual ou instrumental com os crimes investigados na operação sem desconto. A PGR defende que o inquérito seja remetido à Justiça Federal de primeira instância. O órgão não pede o arquivamento da investigação. Ao contrário, sustenta que os fatos devem continuar sendo apurados, mas em outro foro, já que não foram identificados neste momento indícios mínimos de participação de autoridade que justifiquem a competência no Supremo Tribunal Federal. Está aí, então, a justificativa para que esse caso vá para a primeira instância. Bom, continuamos falando sobre eleições,